Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Semeando Experiência. Hoje com um convidado muitíssimo especial, especialista em medicina do sono, Dr. Sérgio Tuffique. Estou aqui ao lado do meu amigo Leandro. Boa, Pablo, tudo bem? É um personagem de alta relevância que teremos aqui hoje. Né? Eu confesso que eu estou um pouco nervoso, não estava em nenhum 5 episódios, porque eu tenho uma admiração assim, muito grande por esse convidado e é uma pessoa que apareceu na minha vida e que eu amo de paixão. E eu fico nervoso, porque eu sei que ele vai contribuir muito para mim. Todas as minhas loucuras ele me ajuda, e essa acho que ele falou é a maior de todas. Mas é isso, vamos apresentar um pouquinho ele. Obrigado, mas legal, viu? Tudo bem, doutor? Como você está? Muito bom dia, muito bom dia. Esse negócio de alta relevância é porque eu sou muito grande. Eu sou muito alto, é por isso que ele colocou alta relevância. Mas, doutor, a gente agradece muito por essa oportunidade. Leandro tem um carinho muito especial por você. Eu e o Vini estávamos ansiosos por conhecer o doutor, porque o Leandro ele sempre traz bastante experiências que você pode ensinar para ele. E você é um convidado muito especial para a gente, né? A gente sabe que o quanto que você foi importante, o quanto você é importante na sociedade. Mas, doutor, conta um pouquinho da sua história, da sua vida, um pouquinho da sua infância, para que a gente possa conhecer um pouquinho o doutor Sérgio Tuffique. Bom, eu sou filho único, né? E a primeira coisa que foi relevante na minha infância, eu acho, foi o esporte. Eu pratiquei muito esporte. Eu fui jogar muito voleibol, basquete. Fui recordista de arremesso de peso, no certo momento. Essa nem eu sabia. Eu fui recordista brasileiro de arremesso de peso. Com 14,36. Hoje é porcaria, mas na época era importante. Né? Puxa, bom, eu sempre gostei muito de esporte e isso foi o primeiro grande acontecimento da minha vida. Né? O segundo grande acontecimento foi quando eu fui cursar o nível superior. Sim. Eu, em vez de fazer colegial, como todo mundo faz, meu pai achou bom eu fazer um técnico para garantir algum, se eu não chegasse. Porque ele não conseguiu fazer faculdade, ele achava difícil fazer faculdade. Então ele me pôs na química industrial, né? Sim. E aí eu ia garantir R$1 milhão por mês aí para poder sobreviver. E quando estava acabando a química, eu falei, pai, eu vou continuar, porque eu sinto que eu entro numa faculdade e tal, etc. E na época, como eu estava em química, né, eu ia para engenharia. Né? Então eu me inscrevi lá no cursinho anglo-latino naquela época. Nossa. E falei, lá vou eu para engenharia. Quando eu estava indo para engenharia, um primo meu, que era muito... Eu sou filho único, ele era que nem meu irmão, ele morre de câncer. Né? Nossa. 17 anos, um osteosarcoma, e tirou a vida dele. Novíssimo, que foi super traumatizante para mim. Você imagina, um menino de 17 anos e eu vivi com ele até os últimos momentos, né? Melhores amigos. E vivenciando toda a dor que ele tinha e todo o jeito que ele foi levado, né? E aí eu desisti de fazer engenharia e falei, vou prestar medicina. E todo mundo achou uma loucura, porque eu nunca tive biologia, eu nem sabia, porque na química não tinha biologia. Sim. No cursinho eu estava fazendo um anglo-latino para engenharia e todos acharam uma loucura. Mas lá fui eu, falei que eu queria resolver o câncer, achei que aquilo era uma meta muito, de vida, é uma meta. Então aquele foi um gatilho que foi muito forte, muito que forte. Legal. Nossa. E aí eu prestei, né? E, bom, eu sabia muito física, química, matemática, né? Aquelas coisas de engenharia. Sim. Eu acho que eu tirei 10 em tudo. Na biologia foi um desastre, eu chutei tudo A. Né? Eu não sabia o que ia dar. E eu acabei entrando na USP de Ribeirão, na Santa Casa, né? E acabei fazendo Santa Casa. E depois eu fui para a USP de Ribeirão. No último ano, olha como é a vida, né? Porque o que eu queria fazer em pesquisa estava lá em Ribeirão, né? E eu acabei indo para lá para trabalhar com pesquisa em neuro, né? Que era o que me seduzia na época. E aí, eu acho que daí em diante, as coisas se encadearam, né? No mestrado, que eu trabalhei com sistemas de prazer no cérebro, né? Depois, o doutorado, que eu trabalhei com o professor Calini, que já era meu professor na Santa Casa, só que ele estava na Paulista agora e eu vim para Paulista para fazer o doutorado e trabalhar com maconha, né? Ah, sim. Então, nessa época, ele era o cara mais tinha descoberto coisas da maconha.
e meu doutorado era para descobrir os receptores da maconha. E aí eu fui realmente para tentar essa... Na época não se conhecia os receptores e tudo indicava que era dopaminérgico. Eu fui trabalhando nisso e quando chegou no dia fatal de saber se era ou não, não era. Ele ficou muito bravo, ele nunca mais trabalhou com maconha e a minha tese foi para o espaço. Sim. Mas eu estava trabalhando com privação do sono. Sim. Sim. Eu privava os animais de sono e dava maconha. Com isso, eles brigavam entre si. E sem isso, não, a maconha era sedativa. Com a privação de sono, mudava a ação da maconha. E também mudava a dopaminérgico, que eu dava, por isso que a gente achou que era dopaminérgico. Entendi. Sim. Porque eu dava apomorfina. E aí eu falei para ele, acho que eu vou continuar nesse negócio de privação de sono e o sistema dopaminérgico. Ele falou, faz o que você quiser. Segue. E eu fui. E deu certo. Né? Eu fiz a privação de sono em 75, 76. Nossa. Né? E aí isso foi super bem avaliado. O trabalho estourou no mundo. Me convidaram para palestras internacionais, porque eu acabei mostrando que a privação de sono paradoxal produzia supersensibilidade nos neurônios dopaminérgicos. Né? Então isso realmente fez uma mudança na minha vida. Não tinha sono naquela época, ninguém não trabalhava existia, com né? isso. Nada, ninguém zero. pensava no sono. Primeira classificação de distúrbio de sono foi em 79, foi depois da minha tese. O primeiro congresso americano foi em 86, e também nós fizemos aqui no Brasil em 86. Então foram momentos bastante importantes, né, que a gente conseguiu um conhecimento que não existia, nem no mundo, nem no nosso país. Praticamente você correu junto com as descobertas, né? Mas a grande descoberta, na verdade, que fez o sono disparar, foi a polissonografia, o exame de sono. O exame de sono. Porque antigamente não tinha exame de sono. Você vai fazer o quê? Ficar olhando o cara dormir a noite inteira para ver o que está acontecendo? Porque nada, você dorme 1/3 ou metade da sua vida, né? Tem gente que dorme muito, tem gente que dorme menos, mas 1/3 todo mundo... Pelo menos um terço. Você gasta 1/3 da sua vida para fazer homeostase com o sono. Então o sono é muito importante. Então na hora que você tira ele, muda tudo no seu corpo. Sim. E aí, quando eu comecei privação de sono paradoxal, eu comecei também com privação de sono, para entender o que a privação de sono fazia no organismo. E aí fomos descobrindo coisas muito importantes em todos os sistemas. Então no sistema endócrino, no sistema nervoso, no sistema circulatório, né? Em todas as partes a gente via que a privação de sono mudava o organismo. Né? E aí começava a entender a função do sono. O que o sono faz para a gente. Né? E quais eram o que causava a privação, né? Exatamente. Se descobriu muitas doenças associadas. No meio tem um monte de doenças que causam privação, mas tem pessoas que sofrem só de sono mesmo. Quer dizer, não é relacionado a outra doença. Sim. O próprio sono. Então, tem mulheres que têm insônia. Não tem mais nada, só insônia. Não consegue gatilhar e dormir com sono. Os homens, o maior problema é ronco, né? E a apneia, que se descobriu. Então, outro grande acontecimento, por falar em apneia, foi a descoberta da apneia. Porque também foi muito recente. E aí, houve um alvoroço, porque... Pô, parar de respirar durante a noite. No primeiro momento, achou que morria, mas não morre. Então, morre e volta, morre e volta. Você para de respirar, acorda, para de respirar, acorda. Você nem lembra que acorda, é um acordar rapidinho. Mas as pessoas têm 20, 30, 40, 50, até 100 apneias por hora. Então, isso é uma quantia enorme, acaba com o sono da pessoa e tem uma influência muito importante no sistema cardiocirculatório. Né? Nossa, porque a primeira coisa que ocorre, inclusive, quem tem apneia, é hipertensão. Depois pode evoluir, né? Ter entupimento dos vasos, pode ter infarto e tal. Nossa, é muito amplo, né? Muito vasto. O sistema circulatório é muito afetado. E doutor, e as pessoas elas conseguem ter os sintomas para que ela consiga identificar sobre a apneia? É quando ela acorda cansada? Ou em que momentos que ela consegue identificar que ela está tendo essa apneia? Ela geralmente é o cansaço? É engraçado, porque é apneico. Pois é, a turma da insônia sabe. Não consigo dormir, é desespero. E a maioria é mulheres, tá? Que tem insônia. A maioria é... A maioria é mulheres, o homem é muito pouco. Agora, a turma do ronco e da apneia é os homens, tá certo? Sim. É os bons. É por isso que elas reclamam bastante. Muito. Agora, você imagina,
Quer dizer, a prevalência é muito grande de insônia nas mulheres e de ronco nos homens. Agora, quando casa um homem com uma mulher, um cara que ronca com uma mulher que tem insônia, é um desastre. É um desastre. A chance de dar certo é pequena. Um horror. Então, quer dizer, isso devia estar até nos exames pré-nupciais, né? Um acordo pré-nupcial. Pré-nupcial, porque como é que a mulher vai dormir aí entra na minha área. com um cara que faz 90 decibéis? Já dá um negócio aqui, ó. O Eleandro fazer um acordo pré-nupcial. E assim, é bom, não, então... Exames pré-nupciais para saber o que exames cada pré-nupciais, tem, né? porque já podem fazer se uma tiver insônia e o outro ronco, já nem vai. Já não vai. Não vai. Então, com a descoberta da apneia, isso alvoroçou o mundo, inclusive o Brasil. E tudo isso aconteceu, né, na década de 90 e foi realmente o grande momento de explosão do sono, né? Eu fiquei com uma curiosidade da sua fala sobre o exame do sono, né? Esse exame, o doutor teve compartilhou para a criação desse mecanismo, desse exame, ou foi inventado por outra pessoa? Não, isso começou nos Estados Unidos, certo. Né? Uhum. E nós temos Kleitman em Chicago, né? Junto Sim. com o Demer e tal, começaram a fazer esses registros. E, bom, eu quando comecei no Brasil, não tinha ainda equipamentos para isso, né? Era uma coisa experimental. Era uma coisa só para cientistas. Tava chegando chegando em um modal, né? Depois é que, na década de 90, começou a sair equipamentos para medir mesmo. E aí virou um teste normal, que todas as clínicas começaram a abrir. Mas no Brasil, você trouxe isso, não Eu foi? trouxe. E montei curso. Então, mais de 90% dos médicos brasileiros passaram pelo Instituto do Sono para ter os cursos e abrir seu próprio laboratório. Então, existem muitos laboratórios no Brasil. Sono foi muito importante. Foi, isso, né? foi a base. E mais de 90%. Quando, o Instituto do Sono? Quando que você na década de criou, 90, né? eu diria, ele estava fundado, né? Assim, na década de 90. E os cursos começaram também. Então, nós temos mais de 2.000 médicos, né, que fizeram os cursos. Legal. Técnicos de polissonografia, porque você precisa ter técnico, né? Que sabe pôr os eletrodos, que sabe ler. Então, o exame em geral tem que ter os que preparam o paciente para dormir com os eletrodos. Quando o paciente acorda, tem os que fazem a leitura e passa para o médico para ele fazer o diagnóstico, né? Então, é um sistema caro, né? Porque tem um equipamento caro e tem muita mão de obra. E ele tem uma tecnologia, né? Tem uma tecnologia muito importante. Legal. Doutor, voltando no assunto sobre acordar à noite, né? As pessoas idosas, geralmente, elas tendem a acordar mais à noite? Elas tendem a ter sonos menores? Isso afeta por causa da idade? Existe algo específico associado a algum comportamento como esse, doutor? O sono vai diminuindo com a idade. Ele diminui com a idade? E o mais importante é o sono REM. Você começa com 8 horas, acaba em 90 minutos, 60 minutos. Então ele vai diminuindo com a idade. O sono de ondas lentas, um pouco menos, não diminui tanto. Mas tudo diminui com a idade. Mas eu queria, antes disso, voltar. Sim. Porque eu estava falando e aí entrou a apneia, nós... Verdade. Né? Exatamente. É que o assunto é muito bom, Porque né? vocês perguntaram para mim como que o cara sabe que ele tem. Sim, da apneia. Então, da insônia eu estava falando, é facílimo saber, as mulheres sabem. Da apneia, ela não sabe. Se você perguntar para o homem, você dorme bem? Ele fala, muito bem. Eu durmo a qualquer hora, em qualquer lugar. Todo mundo... O Pablo é um, ele ronca pra caralho, ele fala que não ronca. Não ronca. Mentira. Porque ele não escuta, ele tá não dormindo. Escuta, tá dormindo. A mulher dele quase bate nele. Mas o cara que tem apneia, ele é sonolento, ele dorme em qualquer lugar. Fechou a luz, começou, ele dorme. É o Vini. Porque ele tá sempre privado de sono. É o Vini, doutor. Entendi. Provavelmente. Ele não tem o sono REM, né? Porque é durante o REM que a apneia ocorre. Então, o que acontece? Ele acha que dorme super bem, porque ele dorme a qualquer hora, começa a ter problema quando dorme demais. Aí o cara procura, fala, ó, eu não paro, toda hora eu tô com sono, eu tô trabalhando, eu tô com sono, e aí sim, aí o cara vem, entendeu? Mas a maioria vem porque a mulher manda, né? Principalmente por causa do ronco. Então, mas as mulheres se tratam mais do que o homem, né? Se tratam, elas se cuidam mais. O homem é, como é que chama? Tigrão, né? Se ele não se trata, também, negligente. Né? Então a mulher dá um ultimato e o cara vem, entendeu? Assim, em geral funciona assim. Geralmente é assim. E o ronco, principalmente, porque como é que dorme com um cara roncando a 90 decibéis?
Né? Não precisa nem ter insônia. Mesmo uma pessoa normal não consegue, entendeu? Assim, Cuidado. É muito difícil. Entendi, doutor. Muito bom. Mas voltando o teu da velhice, então, quanto mais velho, vai diminuindo o sono. É porque o nosso projeto aqui, ele visa a conscientizar as pessoas de como chegar a uma velhice com mais saúde. Então a gente traz o assunto sempre para esse foco de chegar numa idade mais avançada com mais qualidade. Então, na hora que eu comecei a ler sobre o sono... eu tenho uma grande descoberta. Então vamos. Sério? Que nós Mas fizemos... como fala, você vai soltar aqui? Não, aconteceu já, muitos anos atrás. Eu achei que era inédito. O primeiro trabalho epidemiológico que eu fiz, o sono ia aumentando até os 60 anos. Certo. E aos 70 ia lá para baixo. Despencava. Aí eu falei, não tem nada que melhora com a idade, sempre tudo piora com a idade, né? O que a gente descobriu foi que o pessoal morria. Por isso que só sobravam os que não roncavam. Então, depois, entre 60 e 70, o pessoal que roncava morria. Em geral, de problemas cardíacos. Sim. E sobrava só quem não roncava. Outra descoberta que a gente fez nisso, os longevos. Se você comparar os longevos com os longevos têm um sono melhor que os idosos. Quer dizer, só vai para longevo quem dorme bem. Quem dorme bem. Olha só. Entendeu? Quer dizer, o cara que dorme mal não chega a ser longevo. Longevo eu digo mais que 80. Sim. Né? Mais que 80. 90, tal, etc. Você sabe que o participante anterior, 93 anos, falou por 1h30. 93. 93 anos. Falou bonitinho, né? A gente vai subir aí. Não, nós vimos dois agora, que saíram da empresa, vocês viram? Um brasileiro de 123 anos. O terror do INSS. O terror do INSS. 123, eu não vi. 123. E bem, hein? Eu até queria saber o sono dele, né? Se eu tivesse oportunidade de estudar o sono dele. Vamos colocar. Eu gostaria. Se ele estiver ouvindo isto, né? Eu gostaria muito de fazer o sono dele. De estudar o sono dele. E tem um outro, não sei se vocês viram agora, com 100 anos, que fez um salto ornamental. Porque ele era um saltador, né? Ele praticava esse esporte. Que eu tenho agora. E 100 anos, imagina um salto de um cara. Eu com 100 anos que espatifa, né? Se cair na água, né? Não sobra todo. E ele saltou e foi homenageado. Então está mudando as coisas agora, né? As pessoas estão vivendo mais. Agora, viver mais, tudo bem. Agora, o legal é viver mais em boas condições. Né? Exatamente. Porque se arrastando... Esse é o nosso desafio. A turma que chega aos 90 começa a se arrastar, né? O sistema locomotor, por exemplo, vai para o espaço. Braço ainda que até aguenta bem, melhor. Mas perna, joelho, quadril, tudo isso... Mas você vê, Pablo, o André, que foi o especialista em educação física, né? Foi o que ele falou, fortalecer os membros inferiores. Exatamente. Né? A gente falou, André, qual dica que você dá para as pessoas chegarem bem né? Mais velho? Porque o pior é quando você para de andar. É o que vai sustentar você. Você começa a não conseguir andar mais. É isso. Esse é o grande. E as costas também, né? Com quadril, com dor nas costas, tudo, as pessoas têm dificuldade. Agora, doutor, você trouxe em questão que o sono ele é muito importante para você ter uma vida muito mais. Uma vida longeva, de mais qualidade, né? Longeva. Um bom sono, você dormir bem, você descansar bem, quais são os fatores na saúde que ajuda você? Ajuda em questão o metabolismo, ajuda coração, ajuda a força? Quais são as coisas relacionadas com uma boa noite de sono, você descansar bem? Como que isso pode refletir, favorece no dia a dia? Eu diria para você, assim, eu sempre começo minhas aulas dizendo que existem 3 grandes fatores que determinam nossa saúde, né? Primeiro, comida. Meio C é o que você come, entendeu? Verdade. Você comer só porcaria, então comer bem é fundamental, tá? E nem todo mundo come bem, tá certo? Difícil. Então comer bem. Segundo, o sono, ciclo vigília, tá certo? Dormir bem, né? Não tem nada, aquilo que eu falei para vocês, não tem nada que a gente gaste mais tempo para fazer uma recomposição, né, do que o sono. Você gasta 1/3 da vida para fazer esta, né, recomposição. E o outro é estresse e exercício. Então, esses 3 grandes, o estresse é bom com pouca intensidade. Ele estimula, você trabalha mais, faz mais. Agora, quando ele fica muito alto, ele é deletério. Sim. Ele começa a prejudicar teu organismo, começa a dar o que chamam hoje de falência, né? Muita gente é preocupada, os grandes executivos tal,
né? Com essa... Sim, porque é um alto grau de estresse constante. Constante, né? constante. E aí, em vez de ele ajudar, ele prejudica. Agora, exercício é fundamental, né? Sim. Agora, exercício quando você está bem. Quando você está doente, não é legal. Por exemplo, eu fiz um trabalho, publiquei há muito tempo atrás. Quando você está doente, piora a doença. Então, você tem que sarar. Agora, quando você está bem, você impede que a doença venha, né? Ele é preventivo. Ele faz muito bem ao nosso corpo. Então, essas três... Comida, sono e estresse e exercício, eu acho que compõem a nossa saúde. Você sabe? É muito importante para a nossa saúde. Eu fico com uma curiosidade. Geralmente as pessoas falam que aqueles que almoçam e tiram um soninho à tarde, isso ajuda de alguma forma, né? Que o NEP, né? Que os americanos chamam. Isso é verdade, é verdade. Porque a gente começa a vida polifásico. A gente dorme de 3 em 3 horas e vai acordando. Como muitos animais são. Depois, a tendência é ir virando monofásico. Mas nunca a gente fica monofásico total. Sempre sobra essa hora do almoço. Que todo mundo tem esse sono. Isso é natural. Sim. Algumas sociedades adotam, outras não. Você vai na Itália, a turma fecha tudo na hora do almoço e vai tirar a sua soneca. No México, né, também, mesma coisa. Países hispanos e tal. Muitos países tiram e param e fazem. E é isso. E tem muito trabalho científico mostrando que ele faz muito bem à saúde. Né? Agora, o problema do idoso, quando você tinha colocado, o cara está aposentado e fica dormindo muito durante o dia. É o dia inteiro. Aí né? é uma desgraça, porque ele não dorme à noite. Isso é uma coisa que é verdade. Esse é um problema. Esse gosta de dormir, que é uma beleza. Quando aposentar, então. Então vai ficar dormindo. A esposa reclama direto. Ô, doutor, e tem uma hora específica de sono adequado para o idoso dormir? Primeira pergunta. E aí, já voltando nessa que você trouxe, dormir muito também durante o dia afeta o sono à noite? Quantas horas é importante? E o ideal é você tirar um cochilinho somente depois do almoço? É isso, doutor? Mais ou menos quantas horas é importante um idoso dormir por dia? Por noite, na verdade, perdão. Qualquer um. Em geral, de 6 a 8 horas é o ideal. 6 a 8. Quem dorme muito pouco. Então, existem estudos mostrando que o tempo de vida varia com o tempo de sono, né? Mas quem dorme demais tem mais prejuízo do que quem dorme de menos. Nossa, então a relação é o contrário. Porque geralmente você fala, o cara dorme mais e vai viver mais, né? Não é verdade. Porque descansou, né? É porque ele tem algum problema que faz com que ele durma mais para conseguir o descanso que ele não está conseguindo num sono normal. Então, o que acontece? Tem uma variação enorme, né? E que você, olhando essa população, pode variar. Por exemplo, eu encontrei um que dormia 3 horas por noite. Nossa. Era um aluno da USP. Mas aí nós fomos registrar ele. Ele tinha uma quantidade de REM, de delta enorme. Ele concentrava tudo nessas 3 horas. E ele me falava, eu acordo muito bem, eu estou muito bem, eu não me sinto mal nem nada. Né? Então, existe muito... Lógico que esse é um caso extremo. E muito específico. Raro, né? Muito raro. É o extremo, né? Mas em geral, né? De 8 a 6 horas é o ideal, tá certo? Que todo mundo dorme. Mas é importante as fases dentro do sono. As fases. Porque 1 e 2, por exemplo, não é tão importante. Delta e REM é fundamental. Entendeu? REM, por exemplo, você tem REM, é aquele do movimento dos olhos, né? É aquela fase que você sonha. A gente queria... Nos homens, por exemplo, da ereção peniana. Então, cada vez que você entra em REM, o pênis fica ereto. Entendi. Né? Ninguém sabe até por quê. Talvez para treinar, né? Quem não use. A espécie tem que reproduzir. Exato. É verdade, a espécie tem que reproduzir. Porque a pergunta é por que durante o REM que isso acontece, ereção peniana, né? Mas tudo acontece durante o REM. E o delta também, que é ondas bem lentas, sono bem profundo, mas muito importante. E aí, para organizar a memória, né? Então, fundamental para organizar a memória. Então, no começo, eu já fiz vários trabalhos, a literatura é cheia de trabalhos mostrando que privação de sono prejudica a memória. Né? Privação de sono prejudica a memória, dormir bem. Assim, porque meio que se organiza ela durante o sono. Não, tanto no delta como no REM. Existem fatores específicos
você acaba organizando a sua memória. Eu vou confessar, às vezes que, por exemplo, eu não durmo tão bem, o dia parece mais lento. Você ficou mais confuso, você não organiza bem as suas tarefas, né? Exatamente. Acho que tem tudo a ver com isso. Exatamente isso. Ô, doutor, traz um pouquinho pra gente sobre o sonho. Como que funciona? O sonho, ele tá relacionado... por que a gente sonha, geralmente... e aí, vou te dar um exemplo, doutor. O sonho tem alguma comunicação... exemplo, tá, doutora? Geralmente você sonha com alguma coisa específica e ele tem alguma coisa relacionada a algo que pode acontecer com você no futuro. Isso tem alguma coisa a ver, doutor? Ele está querendo perguntar mais sobre a questão das visões, aquela questão mais espiritual, das visões. Sabe, você sonha com tal, tem algum... Eu vou te falar primeiro uma visão geral sobre isso. Tá. Eu, quando começo a aula de sono, eu sempre falo para as pessoas que no nosso organismo tem vários componentes, né? Uns menos importantes, outros mais importantes. Então, você tem ossos, que é muito importante para você andar, tal, etc. Mas se lesar ou não o osso, não acontece grande coisa. Você tem o sistema endócrino, estômago, coração, né? Que não pode parar em nenhum minuto, respiração, né? Mas tem uma coisa que é fundamental, que é o cérebro. Né? O cérebro é que comanda tudo na gente. Onde está o nosso eu? Né? Está aqui, está no cérebro, tá certo? Então, quando a gente fala, eu, Leandro, é isso aqui que está. Sim. Pode mexer em tudo, continua, Leandro. Se mexer aqui, acabou. Acabou, tá Leandro. Certo? Acabou, Leandro. Então, eu sempre brinco com os alunos que, quando você vai estudar o cérebro, mesmo no cérebro tem coisas mais importantes, menos importantes. Uhum. Então, tem sensibilidade, é importante, muito importante. Tem um sistema motor, mas tem um que é fantástico, que é a consciência. Então, a consciência é muito, muito, muito importante. E a gente não sabe ainda como ela se dá. Né? Então, acho que a coisa... Então, vamos lá. No universo, que a gente conhece, né? Planetas, isso, tal, etc. Né? O ser humano parece ser a coisa mais fantástica do universo. A gente nem sabe se tem outros planetas ou não, mas o que nós conhecemos é o máximo. Do ser humano é o cérebro. Do cérebro é a consciência. E mais do que a consciência, é o sonho. O sono, que é a troca de consciências. Porque o que é dormir, né? Dormir é uma troca de consciências. Você tem uma consciência do acordado, que eu estou aqui conversando com vocês tudo, de repente ela apaga e entra outra consciência. Que parte tem os sonhos, que é no sono REM. Então, eu já trabalhei com sonhos. A gente acorda o indivíduo no sono REM para pedir o que ele estava sonhando. A descrição. Em geral, o pessoal fica muito bravo, né? De ficar acordando toda hora para pedir os sonhos e anotando os sonhos, né? Para entender como se dão os sonhos. Mas, na verdade, é um momento muito importante. E tem uma hora que você acorda sonhando. Então, você sabe o que você sonhou. Né? Às vezes, você acorda sonhando e o sonho foi muito forte. Sim. Então, você pensa até que aconteceu. Aí você começa a ver, ai, graças a Deus, foi um sonho. Você sonhou com um desastre. Que nossa, isso aí você fala, pô, que sorte que foi um sonho. Verdade. Tem alguns que o sonho é muito legal, mas some. Você não consegue pegar. Aí você quer lembrar. Fala, puta, sonho legal. E não lembra, né? E não lembra. É verdade. Né? Porque você não pega ele. Mas este é o momento onde as duas consciências estão juntas. Né? A do acordado, da vigília e o sonho, né? Que acontece durante o sono REM. Como o sono REM aparece mais no final da manhã, então a chance de acordar sonhando é muito grande. Tá certo? Então, por isso que, mesmo com ereção, às vezes a pessoa pensa que é para urinar, tal. Não é, porque ele acordou em REM. Entendeu? Assim, acordou em REM. E esse é o momento que, no organismo, você, então, sabe que a troca de consciências, né, é o máximo que eu acho que a humanidade tem, né? Que é o sono e que é o sonho, né? Existe camadas de sonho, doutor? Exemplo, pessoas que sonham sonhando, dormindo, camadas de sonho. É interessante, e aí me traz, não sei se o doutor já viu, mas tem um filme chamado A Origem, né? Você com certeza já viu. É o sonho do sonho, sonho do sonho. Isso é possível, doutor? É só uma ilusão? Não, acho que o cara exagerou. Exagerou das camadas. Tá? Mas existe, né? Existe. Por exemplo, às vezes eu sonho que já sonhei várias vezes com alguma coisa que eu não sonhei, entendeu? Mas eu acho que sonhei, então o sonho atrapalha. Nas crianças, mais ainda. Porque a criança às vezes não separa muito bem
o que é sonho, o que é realidade. Né? Demora um tempo para ela. E a criança tem muito sonho. Quando nasce, é 8 horas de REM, 8 horas de sono normal. Tá certo? Nossa. Então, mas vai diminuindo. Até chegar, nossa idade, 90 minutos de sonho em 5 pedaços é o máximo. Tá certo? Entendi. Mas isso mostra a importância, né? Sim. E que capacidade tem nosso cérebro. Dentro disso, inclusive, tem o fator da memória, né, na consciência, que eu acho a coisa mais fantástica do mundo. Né? A gente tem uma habilidade que computador não tem, ninguém tem. Que é uma habilidade fantástica, incrível, incrível. Que é assim, sei que eu sei, mas não me lembro. E todo mundo tem um pouco disso. Mas eu não lembro, sim. Porque o computador, ou ele sabe ou ele não sabe. Verdade. Não tem. Mas nossa consciência, existe uma organização que sabe, mas não lembra. Mas não lembra. E a grande pergunta é, quem que sabe, mas não lembra? Isso é incrível, isso é um mecanismo fantástico. Quer dizer, tem algo superior no nosso cérebro, né? Bom, quem acredita em religião pode achar que é alma, né? Pode achar que... Aí depende das crenças de cada um. Sim. Mas é um mecanismo incrível. Sei que eu sei, mas não me lembro. Das coisas que mais me impressionam na espécie humana. Né? Isso tem a ver, doutor, com Alzheimer? Um exemplo, a perda cognitiva do sono, com a memória, as pessoas mais velhas, até o Alzheimer que as pessoas elas perdem a consciência. Isso influencia no sono? Influencia na lembrança? Tem alguma coisa relacionada? Não, total. O Alzheimer, inclusive, nós estudamos, né? Eu, uma época, quase destruí meu laboratório aqui, porque eu pus todo mundo com Alzheimer e eles quebravam os negócios. Alzheimer é complicado. Foi caótico. Mas nós estudamos. A gente queria estudar uma substância que aumentava o REM e diminuía os efeitos do problema do Alzheimer, que é a memória. Sim. E nós conseguimos isso, né? No sistema colinérgico. Né? Até publicamos, o trabalho foi muito bem aceito, muito citado, tal, etc. Legal, aliás, o trabalho mais citado que a gente tem é quando a gente descobriu, porque os americanos tinham publicado na década de 90 que a apneia do sono era de 2 a 4% na população. Né? 2 nas mulheres, 4 nos homens. E aí você provou que eu não era sempre bem isso. sabia que não. Mas era muito difícil provar isso, porque você não mostra isso com o questionário. Sim. Você tinha que ter um grande laboratório, que é o que nós temos hoje, né? É o maior do mundo, né? E trazer as pessoas para fazer polissonografia. Né? E eu sempre sentia que era muito mais. E aí nós descobrimos que era 32,9%. Aí chocou, né? Aí chocou. No primeiro momento ninguém acreditou em mim, né? Porque aí você teve que provar. Latino, né? Tá. Não, depois começou a provar no mundo inteiro. Porque aí tinha os exames, né? Tinha hoje está consagrado. Foi uma grande descoberta nossa. Que legal. Que 32,9% da população tem apneia. Você vê que a relevância do Dr. Sérgio pro mundo é enorme. Com certeza. Né? Porque estudou. Né? E em cima desses estudos pioneiros, dessas provas, a gente começa a evoluir os estudos, medicamento, o que uma coisa trata, a outra não trata. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu já tinha ouvido falar, é aquela questão de que eu tenho um filho adolescente, Luiz Fernando, que o doutor conhece, né? E que vai para os Estados Unidos. E que vai para os Estados Unidos. E que precisa ser. É isso aí, exato. Ele tem um futuro. Sabemos tudo. É isso aí. Agora, assim, às vezes eu falo assim, às vezes eu falo, Kelly, mas o Luiz está dormindo ainda, mas esse menino só dorme. É isso, né? Quanto mais novo, o sono é maior. Maior. Lógico. Agora, doutor, sabe algo interessante também que eu queria que a gente pudesse abordar? Eu acredito que as pessoas elas estão com a alimentação, que é um dos pilares que você trouxe. As pessoas elas estão um pouco mais acima do peso. A obesidade, como que a obesidade ainda influencia o sono das pessoas e dos idosos? Então vamos lá, a apneia. A apneia que é uma das aumenta com o peso, aumenta com a idade e é mais em homens. Então, quanto mais gordo, mais apneia. Quanto mais velho, mais apneia. Chega a ponto de 70 a 80 anos, 80% tem apneia. De 20 a 30, só 7% tem apneia. Entendi. E as mulheres, muito menos. As mulheres só começam a ter apneia quando elas entram na menopausa. Entendi. Porque o hormônio delas protege contra a apneia. Entendi. Contra o ronco também. Por isso que mulher não ronca, nem tem apneia. Mas depois da menopausa, fica igualzinho ao homem. Vai vir. Só que começa depois dos 50, né? Já tem uma vantagem. Né? A gente começa nos 20. Uma vantagem, né? Tática. Né? Tática. Eu sou uma prova viva disso.
O doutor Sérgio me conheceu com 140 quilos e eu tinha muito problema com sono. Nossa, sério? Muito problema com sono. Foi uma das coisas. A transformação do Leandro é impressionante. Eu nem conheci. Na hora que ele veio, porque ele perdeu 60, né? 70 quilos. 70 quilos. E eu conheci ele com 140 e ele chegou com 70 menos. Eu não falei, quem cadê é? o outro Leandro? E ele queria me convencer que ele era aquele cara. Eu falei, impossível. Porque não dava para reconhecer. É impressionante. Eu sou prova viva disso. O meu sono estava muito ruim. E nunca mais ele engordou, que é fantástico também. É verdade. Porque às vezes a pessoa faz cirurgia, faz tudo, faz não sei o quê, mas volta a engordar, né? Verdade. Ele realmente conseguiu a determinação, um equilíbrio. Porque assim, quando eu fiz a cirurgia, eu comecei a ver os problemas que ela causava, a gordura, etc, né? E eu tomei... Você devia ser apneico, provavelmente. Com certeza. Porque quando você engorda, você não engorda só para fora. Eu roncava muito. Você engorda para dentro também. Né? Eu roncava e aí, muito. Fecha a orofaringe. Por isso que a obesidade na região do pescoço influencia, doutor? Muito, muito, totalmente. Entendi. Eu olho o pescoço e já falo, esse é apneico. Você já consegue saber só do olhar. Já. E aí, quando eu emagreci, a qualidade do meu sono foi outra. Eu consegui dormir a noite inteira, coisa que eu não fazia já há alguns anos. Eu não dormia a noite inteira. Agora é fácil acertar também. Porque se 32,9 tem apneia, é 1/3 da população, né? Exato. Você vê que é muito grave, né? E agora, mesmo nos homens é 40 e poucos %. E mesmo nas mulheres é 20 e pouco. Sérgio, e mesmo assim, as pessoas não cuidam do sono, né? Ainda tem uma resistência muito grande ao cuidado do sono, né? O maior problema é que o melhor tratamento para apneia é o CPAP. Que é um aparelhinho que você põe uma máscara, eu já usei insufla, abre e tal. Mas todo mundo odeia o CPAP. Então é uma encrenca, nem todo mundo usa, entendeu? Então esse é um grande problema que a gente tem. Aderência ao CPAP, né? Que é o tratamento mais importante. Exato. Porque você pondo o aparelho, no dia seguinte você não tem mais apneia. Mas tem que usar toda noite. Tem que usar, e ele incomoda. Agora está cada vez melhor, está cada vez menor, o barulho dele é quase zero. Tá chegando num nível espetacular. Mas mesmo assim o cara não quer pôr aquilo, tem vergonha. Porque às vezes vira muito. Que a mulher vê, tá, aquelas coisas. Né? Exato. E medicação também, doutor, é algo que influencia muito. Geralmente as pessoas mais idosas, elas tendem a tomar mais remédios nessa idade, a tratar. E medicamento também influencia muito o sono, doutor? Muito. Quer dizer, o começo dos medicamentos eram os barbitúricos. Que hoje, cá entre nós, é só usado para anestesia, tá certo? Mas a gente não tinha nada naquela época, a gente dormia com barbitúrico, para quem tinha insônia. Depois vieram os benzodiazepínicos, né, que até hoje está no Brasil, mas que dá problema de memória, dá problema de tolerância e dependência. Então, é um problema esses benzodiazepínicos. A pessoa acaba... Depois vieram agora, os mais modernos, os não benzodiazepínicos, como o Zolpidem, Zopiclone, né? E esses é que são agora os mais escolhidos. Mesmo assim, o abuso sempre é um problema. Todo medicamento, né? Se começar a usar muito, sempre... Lógico que muito menos que barbitúrico e muito menos que os benzodiazepínicos. E aí tem aqueles problemas, que eu acho assim... Mas hoje tem drogas muito mais específicas para a insônia do que existia antes. Quando nós falamos sobre medicamentos, né? E mais relacionado ao sono, cérebro, etc., qualquer uso indiscriminado, eu acho que leva para uma dependência. Sem dúvida. E aí causa problemas, né? Não, você tem dois problemas, tolerância e dependência. Sim. Quer dizer, você vai tomando, cada vez tem que aumentar a dose. Sim. Porque ele não está funcionando mais. Ele já não faz mais efeito. E se tirar, aí você tem um problema de abstinência. Aí você tem que tomar. Então é complicado, né? Todo medicamento... Aí fica um fator de... sempre tentar não usar cronicamente. Né? Exato. E, doutor, hoje nós sabemos que a conscientização, e foi um grande aprendizado, viu, Ariana? Você ter uma qualidade de sono, a alimentação, que a gente sempre ouve alimentação e esforço físico. É o que eu tento fazer hoje. Você vê, a alimentação regrada, o sono bom e fazer exercício. E o sono é algo importantíssimo. Como que tem sido hoje, na sua visão, doutor, a conscientização para a sociedade sobre a importância de um bom sono? Eu acho que aumentou demais. Aumentou muito? Muito. Desde a década de 90, quando televisão, jornais, todos começaram a falar da apneia. Todo mundo hoje sabe que tem apneia, sabe da insônia, sabe da polissonografia. Quase todo mundo tem alguém que fez polissonografia, que passou por um médico do sono.
A quantidade média de sono é muito grande hoje no país. Mais de 2.000, 3.000 médicos do sono, né? E mesmo nas especialidades, por exemplo, otorrino trata muito de sono, pneumologista trata muito de apneia, neuro trata muito de insônia. As outras especialidades acabaram todos entrando, assimilaram. Né? Assimilaram. E o clínico geral que mais trata sono, né? Entendi. Porque o cara chega lá reclamando e ele tem que ter alguma solução. Ou para insônia, que é as duas causas maiores, né, é insônia e apneia. Mas a apneia, pouca gente sabe do ronco às vezes, né? Porque a companheira fala. Voltando para os idosos, né? Como a perda de memória influencia nos padrões de sono nos idosos? Tem alguma relação? Eu acho que é o contrário. O sono que influencia na memória. Então, a falta do sono causa a perda da memória. Isso é que nós trabalhamos hoje. E a literatura científica está cheia, mostrando que falta de sono afeta a organização da memória. Certo. E aí, eu converso com muitas pessoas agora. É importante dizer o seguinte: a gente fala memória como uma coisa geral, mas é assim. Memória é dividida em vários passos. Certo. O primeiro passo é atenção. Então, para você assimilar alguma coisa, tem que ter atenção. Foco. Foco. Então, se você não tiver atenção e firme, você não assimila. Depois da atenção, tem um aprendizado. É como que se organiza aquilo que você observou. Depois do aprendizado, tem a memória, né, que você guarda. E depois da memória, tem o recall, que é chamar a memória. Então, qualquer desses que tiver, são 4 passos importantes na cognição, que se um deles não estiver funcionando, você pode ter tudo, mas você não consegue chamar a memória, acabou. Aí vem aquilo, né? Sei que eu sei, mas eu não lembro. Exato, porque eu converso com muitas pessoas agora, parece que tudo agora gira em torno desse meu tema aqui, né? Então, amigos, etc. E, assim, o que eu vejo, assim, muitas pessoas após os 60 anos, 65 anos, começam a ter muitos episódios de depressão. Qual é a relação da depressão com a falta de sono? Porque eu vejo que eles têm muita essa depressão, acentua muito. A depressão mexe completamente com o sono, né? Adia o sono REM, aumenta a latência, né? E tem milhares de estudos de depressão e sono. Aliás, uma das grandes descobertas nossa foi privação de sono melhora a depressão. A privação de sono. Foi uma das descobertas mais fantásticas que a gente fez na época. Então é o contrário. É o mesmo mecanismo do antidepressivo. Então, privar o sono... Dá um down regulation do sistema noradrenérgico. Entendi. Então, os dois estão extremamente interligados. Sono e depressão. Mas não dá para ficar privando o cara de sono. Sono, exato. Porque aí vai ter outro problema. É só um conhecimento científico. Sim, porque aí a privação de sono ela traz outras coisas. Outras consequências. Nossa, que loucura. Você vê que você melhora mas diminui os outros. Como toda medicação, né? Toda medicação tem efeito colateral, né? Tem bula aí que você lê, você não toma o remédio, né? Não toma. Se você lê direitinho tudo que faz, fala, meu Deus. É melhor não ler. Melhor não ler. Mas é isso, mas você vê como a medicina, hoje eu entendo um pouco o porquê dessa paixão de algumas pessoas que vão para a medicina. Porque é apaixonante, porque você vê, né? Você fala assim, poxa, eu estudei que a privação de sono traz malefícios. Mas a depressão, ela também traz. Então, um certo grau de privação de sono melhora a depressão. Aí a questão é como a gente equivale os dois, né? Então, assim. A medicina é bom, louco. Pelo menos, pra você conhecer sobre si mesmo, né? Saber sobre o seu corpo, né? Porque às vezes você se entrega para outro aí que pode dar um palpite errado, né? É verdade. Então, se você tem críticas sobre o teu corpo. Isso é verdade. E hoje, doutor, há uma oportunidade que a gente tem de uma mensagem que você poderia até compartilhar conosco para a sociedade. Qual mensagem que você deixaria principalmente sobre o sono? Porque a gente sabe que as pessoas têm mudado muito. E aí, voltando num contexto que eu queria que você pudesse trazer. Hoje muitas pessoas, nós dormimos muitas vezes com o celular, com luzes, né? O celular, muitas vezes, aquela luz no rosto. O que isso influencia, doutor, principalmente no sono? O importante disso é assim. Quando apareceu o sono, aliás, eu brinco, tudo no universo está em movimento. Não tem nada parado no universo. Então, a Terra gira em torno de si mesma. Né? A Terra gira em torno do Sol. O Sol gira na galáxia em torno do buraco negro. As galáxias estão se movimentando.
tudo está em movimento. Absolutamente. Então, tudo. nós nascemos na Terra. Então, esse movimento faz com que as coisas para a gente sejam rítmicas. Então, tem ritmo, tá certo? Então, isso é muito importante. Muito bem. Aí você me perguntou, né? O que acontece... Qual foi a tua pergunta mesmo? Na verdade, como que o celular, as do luzes. solar, essas Então, luzes, né, quando doutor? não tinha nada disso, como que funcionava o nosso organismo? Vinha o sol, bloqueava a melatonina, que está dentro do nosso corpo, a gente ficava acordado, chegava à noite, o sol se ia, melatonina subia e nós dormíamos. E agora? Com essas luzes, com televisão, com celular, com tudo. Bagunçou. Então, boa parte dos problemas que a gente tem é por falta desta rotina que existia antes da energia elétrica, da luz artificial. Então, hoje, coitada da melatonina, não sabe que hora que ela sai ou não, porque à noite você tem luz, você tem televisão, você tem celular. E tem muita gente que só dorme assistindo um filme, assistindo alguma coisa. Exatamente. Então, isso causa uma bagunça no sistema endócrino. E a melatonina é uma das coisas importantes. Então, aí começaram a vender melatonina, né? Você tomar a melatonina, que isso... Ela não é hipnótico. Ela serve muito para ritmo biológico. Por exemplo, você sai daqui e vai jogar no Japão. Por lá, a hora de estar dormindo aqui, você tem que estar acordado lá. E a hora que está acordado lá, era para estar dormindo aqui. Quer dizer, porque você troca 12 horas. Então, você tem que adaptar o organismo para isso. Demora para adaptar, né? Então, por exemplo, a gente foi com o time de São Paulo em 2005, no Campeonato Mundial. Nossa! Para adaptar a minha alegria. Você está entendendo por que eu gosto dele, né? Porque, além de tudo, ele é São Paulino, torce para o meu time. Então, assim, é uma conectividade. Tem até uma reportagem. Autori não dorme, porque ele levou a gente para fazer com que o pessoal já tivesse adaptado para ter o melhor rendimento. Sim. Porque muitos times, eu já ofereci para outros times também. Não oferece não. Oferece não. Deixa só para o São Paulo. Mas eles não querem. Aí chegar lá, uma semana não adapta, né? Aí você entendeu por que o Palmeiras não tem Mundial. Aí fica sonolento no campo. Não tem aquele rendimento que teria se tivesse adaptado no fuso. Que legal. E sempre é para lá, né? Sempre é para lá. Sempre é para lá. Nunca é aqui, né? Nunca é aqui. Existe, doutor, uma preparação para você dormir bem? Exemplo, é importante você ir desligando... Lógico. Você acabou de falar, as luzes. Eu acho importante que começa a diminuir. Tudo. Diminui a quantidade, pelo menos, né? Para poder a melatonina ir saindo e aí você poder dormir. Assim... Tem que diminuir os estímulos todos, não só a luz, né? Você barulho, não pode estar estressado, né? Fazer exercício e agora vou dormir. Até na sequência, né? Tem que parar um pouco para ir diminuindo o metabolismo e aí você entrar no sono. As mulheres, geralmente, elas têm muita enxaqueca, né? E quando vão dormir, elas não conseguem dormir com a menor luz que tenha, tem que ficar extremamente blackout. Né? Isso tem total relação. Mas né, isso é assim mesmo. Uma vez eu fui para a Islândia, né? Num congresso de sono. E eu fui na época do verão. O sol não se punha. Direto. Ficava claro, meia-noite estava claro ainda, e às 2 horas, 3 horas da manhã ele voltava a brilhar, entendeu? E eu não conseguia dormir desse jeito. E meu quarto do hotel lá não tinha um blackout, né? E eu precisava, eu passei uma semana lá, quase morrer, muito difícil. Quando eu cheguei na França e vi noite, falei, que delícia, olha a noite. Eles têm esse problema. Em algumas épocas do ano é noite o tempo todo, e em algumas épocas do ano é dia o tempo todo, né? É muito difícil me adaptar. E aí, para adaptar, é complicado, muito difícil, né? Muito difícil. Legal. Verdade. E aí, Pablo? Mas eu acredito que a gente acabou passando uns pontos importantes aqui, viu, Leandro? Quanto tempo já foi? Uma hora. Foi bastante tempo. Aí, ó. Rendeu, tá vendo? Tá vendo? Rendeu, foi muito bom. Não, mas tira disso, pega os pedaços mais importantes, né? Sim, claro. Eu acho que vocês vão ter um problema. Eu gostaria sempre, assim, eu sempre trago... eu já ouvi muitas coisas de você. Eu sei que você tem foi uma origem muito difícil, né? Isso, eu fico muito feliz de saber que uma pessoa consegue conquistar desde que ela queira, né? Então isso também é um aspecto que a gente sempre aborda aqui para que as pessoas elas têm um sonho, vai atrás, né? E tente na sua vida sempre
praticar todas as áreas dela, né? Para que você possa se desenvolver. Então, eu particularmente, eu sempre agradeço muito. O senhor sabe que eu sou uma pessoa religiosa, que eu creio, eu sei que eu creio em Deus, em Jesus Cristo, e que eu agradeço a Ele sempre. E às vezes eu não sei o porquê Ele me coloca pessoas tão incríveis. E uma delas é você. Eu realmente, eu até fico meio sem palavras, porque eu não sei o porquê que Deus coloca pessoas tão maravilhosas à minha frente e que me ensinam e que fazem com que eu cresça, né? E o Sérgio, Pablo, só para você saber, ele embarca em todas as minhas loucuras, sempre. Então, na pandemia, eu fui fazer lá as cestas básicas, ele foi a pessoa que mais contribuiu. Eu nunca falei porque ele nunca quis que falasse. E eu só tô falando porque, assim, todas as coisas que eu faço, que eu falo, olha, poxa, teve o desastre em São Sebastião, o pessoal tá precisando lá, que eu conversei com o prefeito, precisando de colchão. Aí bolei lá os colchões. Sérgio, eu tô precisando de ajuda. Ele me ajuda em todas. Eu não sei por quê que ele me ajuda em todas. No podcast também... Primeiro porque eu confio em você. É a coisa mais legal do Leandro, né? Porque eu acho que relações é confiança, né? Verdade. Na hora que você não tem confiança na pessoa que você tá, é difícil, né? Então, por exemplo, eu acho que nunca ninguém devia mentir para o outro, né? Porque depois que mente, você não sabe o que está falando, se é verdade ou se é mentira, né? Então, essa relação com a verdade. E o que ele sempre me trouxe, que eu admiro muito o Leandro, né? É essa relação de confiabilidade, né? Sim. Ele não mente em nada, ele o que o que não é, e vem no taco, né? Assim, e a gente se dá muito bem, né? Eu sou muito feliz. E eu gosto de fazer isso, mas você tem que ter alguém que você confie para dar. Porque às vezes você dá um negócio que é totalmente desviado, né? Não chega ao destino final. E todas Mas eu criei uma filantrópica exatamente para isso. Sim. Minha empresa hoje, a FIP, é filantrópica para ajudar a população. E era nisso que eu ia chegar. Eu acho assim, o Sérgio, ele é um exemplo para mim, porque ele ajuda as pessoas de todas as formas. Por exemplo, ele acabou de demonstrar que ele ajudou as pessoas estudando sono. Porque quantas pessoas melhoraram o seu sono através do estudo dele? Né? Ele tem a FIP hoje, que a FIP ajuda milhares de pessoas, né, doutor Sérgio? É incontável, né? Não, no estado, 75% dos exames de análise do estado nós fazemos. E faço com uma qualidade que a classe A tem nos melhores hospitais. O povo acho que nem sabe disso, mas nós fazemos isso. Então, isso assim, é fantástico. Então... E eu tenho muito prazer em fazer isso. Eu, no começo, eu queria fazer política, mas política era tão complicado. É complicado porque entra outras coisas, entra muita coisa. Eu achei melhor eu abrir uma empresa filantrópica e ajudar a população. Então, acho que eu ajudo melhor do que se eu tivesse feito política. Então, essas pessoas que são colocadas no meu caminho, eu sou muito grato, porque eu aprendo. E aí eu consigo observar e eu falo assim, eu quero fazer como ele, eu quero ajudar também. Então, esse projeto, ele nasce também de um pouco disso, desses contatos que eu tenho, de que eu falo, poxa, eu posso ajudar as pessoas a terem uma relação melhor com a sua velhice, ajudar a elas terem aquela consciência de cuidar dos pais, que eu acho muito importante, porque é uma obrigação legal e uma obrigação para quem é religioso, tem que honrar o pai e a mãe, né? Então, assim, então a gente traz esses mesmo projetos. Que não seja, né? Exato. Tem que honrar o pai e a mãe. Tem que honrar o pai e a mãe. Porque eu vejo relações que da mãe abandonar filho, ou de filho matar o pai, a mãe, que fala que horror, porque se acabar esse elo, esse vínculo, que né? Sobra para o ser humano? Sobra mais nada. Não é nada. Então, assim, esse projeto é exatamente para isso. E o Sérgio aceitar, que eu sei, tudo que ele fez na vida, ele tem um grau, assim, de importância muito grande. Ele é uma pessoa admiradíssima. Não é só eu que tenho esse olhar para ele, né? Outras pessoas têm também. Então, ele participar de um projeto nosso é muito importante. E eu te agradeço. Você sabe que eu te amo de coração. E eu sou muito feliz de te conhecer. É muito bem sucedido. Eu agradeço. A relação dele com o filho dele também é lindíssima. E eu vejo o Luiz Fernando, ele é muito parecido com o Serginho. Né? E assim, é incrível, porque eu sou assim, né? Ele também é assim, e os nossos filhos são calmos. Outro dia eu perguntei pro Serginho, como que é ter um pai como o Sérgio? Porque eu fico me perguntando o que o Luiz acha de mim. Porque... É lógico. Porque a gente é muito agitado, né? Mas eu espero que todos vocês tenham
aprendido alguma coisa. Exato. Tiveram um proveito desse programa. Isso, desse projeto. Pelo Leandro. E muito obrigado, viu, Dr. Sérgio? Prazer. E muito obrigado, gente. Agradecemos por essa oportunidade. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber notificação. Isso é muito importante. Exatamente. E aguardamos vocês no próximo episódio. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.